Gente, hoje nós vamos falar sobre os 5 poderes do nosso sábio. E o primeiro poder que eu já quero trazer para você, o primeiro poder, para você já começar a entender o que significa isso, é o poder tenha empatia. Tenha empatia. O que significa isso? Nós precisamos ter empatia conosco mesmo e com as pessoas ao nosso redor. É muito fácil a gente ter empatia com as pessoas ao nosso redor, mas quando é empatia conosco, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, nós não temos. Não é verdade? É muito mais fácil a gente ter empatia com o outro do que conosco mesmo. Então, nós precisamos hoje fortalecer isso dentro de nós, para que a gente possa abafar a voz dos sabotadores que estão aí querendo te sabotar. Então, o que é ter empatia? É você olhar para você, para suas situações, para os seus problemas com compaixão, olhar com apreciação, né? Com perdão. É você saber se perdoar, saber ter compaixão da situação que você está vivendo. Um exemplo que eu gosto de dar muito é que muitas vezes nós olhamos para os nossos amigos, quando você tem, sabe aquela sua amiga íntima, aquela sua amiga que é sua melhor amiga, que ela sempre te conta os problemas dela. E quando ela conta os problemas dela para você, você sempre dá um conselho maravilhoso para ela, ajuda ela a vencer esse problema. Fala, não, amiga, é assim, faz assim, assim, assim. E você olha para o problema dela com empatia, você olha para ela com empatia, mas quando você tá passando por uma situação do mesmo jeito, você olha para você querendo te dar uma surra, você olha para você querendo chateada, brigando, porque você não tem empatia com você, porque você não tem empatia com seus problemas. E eu conheço muitas pessoas assim, que estão sempre se culpando, que estão sempre se vitimizando, que estão sempre olhando para si mesmo de forma pejorativa, sem olhar com empatia, com compaixão, entendendo que esse daqui eu fiz, eu não tinha esse entendimento, mas a partir de agora eu vou fazer de forma diferente. E a empatia nos faz entender como podemos viver melhor conosco mesmo e com os outros ao nosso redor. Vou te dar um exemplo, outro exemplo que você vai entender, mais fácil ainda. Sabe quando o seu filho, você tá brincando lá no parquinho, você fala, não pode brincar naquele brinquedo ali. Aí seu filho vai, brinca naquele brinquedo que você falou que não podia e se machuca, quebra o braço. Na hora que ele quebra o braço, o que você faz? Você olha para ele com empatia, com amor, pega ele, corre, leva para o médico, né? Faz todos os procedimentos médicos para trazer ali restauração da saúde dele. E só depois você vai, depois que a dor já diminuiu, que passou todo aquele problema, que você vai falar para o seu filho, ensinar a lição. Olha, não pode fazer isso, né? Você precisa ter mais cuidado, não é verdade? A gente não faz assim? Por que que quando é conosco, gente, tô tentando aqui levantar minha cadeira. Por que que quando é conosco, a gente não age com empatia? O crítico, quando você tá agindo assim, o crítico fala assim, nossa, você tá sendo muito boazinha com você mesma. E aí você, em vez de olhar para você com esse amor, com essa empatia, com compaixão, você olha com esse olhar de crítica, de querendo, sabe, te machucar mais ainda do que aquele problema que você já está vivendo. Então, nós precisamos, o primeiro passo é ter empatia. E como eu faço para eu ter empatia? Como que eu faço? Um exercício muito bom é quando você olha para a sua infância e lembra de você. Você lembra de você quando você era criança, uma criança pura, inocente. Você olha para aquela situação. Qual é a situação da sua infância que você consegue olhar para você e ver a sua essência? Tem uma situação da minha infância, eu vou contar para você lembrar a sua. Combinado?
Eu tenho uma situação da minha infância que eu sempre lembro, que me mostra a minha essência, é quando eu tô brincando e tô conversando e sendo amiga das plantas da minha casa. Minha casa tinha um jardim e eu gostava muito de ir lá brincar, conversar com as plantas, contar histórias e abraçar essas plantas, e eram minhas amigas. E isso me lembra a minha infância. E todas as vezes que eu quero olhar para mim, ver empatia, eu lembro dessa menina que precisa de empatia, que precisa, que eu preciso entender os problemas e as dificuldades que ela enfrentou para que ela pudesse estar aqui. Então, olha para você assim também. Olha para você hoje, para sua vida, como que era quando era criança? Como que você era? Qual era a sua essência? Uma menina linda, maravilhosa, que tinha muitos sonhos, muitos planos. E aí, talvez você não tenha vivido, não tenha conquistado tudo indo, mas tenha empatia com você, pelo que você já viveu, e comece a partir de agora, olhar para você com esse novo olhar. Combinado, meninas? Vocês entenderam por que é importante a gente ter empatia? Porque você diminui as críticas e diminui o crítico te criticando, te dizendo que você não é boa o suficiente. Diminui o vitimismo. O vitimismo vem e fala pra você: ah, você não é uma coitadinha, né? Você não consegue, você não conseguiu chegar onde você queria, e começa a te vitimizar. E quando você olha para você com essa empatia, começa a desenvolver empatia por você mesmo, pelos outros e pelas situações, você começa a diminuir a voz desse crítico que está dentro de você, começa a fortalecer o seu sábio. Vocês entenderam, gente? Vocês entenderam? Eu quero saber se quem entendeu que o nosso primeiro poder do nosso sábio é a empatia. Me coloca aí, eu entendi. Ou então coloca: o primeiro poder do sábio é a empatia. Eu preciso ter empatia. Coloca empatia. Escreve empatia pra mim, pra eu saber se vocês entenderam. Vou ficar aqui esperando, conversando com vocês, enquanto vocês não colocam. Então, é isso que eu quero. Eu quero saber se vocês estão aqui também. Olha, a Vivian diz: eu entendi. Eu quero saber se vocês estão com um caderninho, porque é muito importante anotar. É muito importante anotar isso que a gente está falando. Por quê? Porque amanhã você pode esquecer. Você fala: gente, qual é o poder que eu preciso? Nessa situação aqui. Você já esqueceu, você não anotou, você não tem onde voltar, recordar, para você entender, para você aplicar isso na sua vida. E quando você escreve, você aprende muito mais. Combinado? Olha, a Vivian me diz que entendeu, a Renata diz que entendeu. Um beijo pra Lima, Leonilda, um beijo, Leonilda Barros. Gente, então, o primeiro poder é a empatia. O segundo poder que o nosso sábio tem e que a gente precisa desenvolver isso mais. Por que nós estamos aprendendo isso? Para que a gente possa desenvolver isso na gente. Eu já expliquei que quando a gente tem consciência, né, dos sabotadores agindo em nós, a gente começa a trabalhar para que eles não tenham mais esse poder sobre nós. Então, a gente começa a ter consciência. Olha, te arrumando empatia. Muito bem, meninas. A gente começa a ter consciência, a gente começa a entender como ele está agindo e a gente começa a fortalecer o nosso sábio, para que a gente não deixe esses sabotadores mais ficar sabotando a nossa vida. Gente, o segundo é que nós precisamos ser exploradoras. Seja uma exploradora. O que é isso? Nós precisamos saber explorar as situações e explorar as circunstâncias que nós estamos vivendo. Muitas vezes nós estamos vivendo de forma tão
automática, tão no automático, que a gente vai dando respostas e vai vivendo sem observar como estão as nossas respostas e como estão as nossas reações diante dos problemas. Quantas vezes uma pessoa fala algo pra você, você retruca na mesma da hora, sem nem pensar, não é verdade? Gente, amanhã nós temos uma live, não é, Cris? Gente do céu, amanhã nós temos live, eu e a Cristenha. Gente, nós vamos começar a divulgar isso agora, Cris. Eu tava esquecendo da nossa live. Gente, amanhã eu e a Cris vamos ter uma live sobre emagrecimento. Olha que massa o que nós vamos falar amanhã. A Cris, ela participou de um reality show com a Karina Peloy e ela vai contar para nós como que foi, como que tá sendo o processo dela de emagrecimento. E eu tenho certeza que ela tá usando alguns desses ensinamentos aqui, né, de inteligência emocional para ela vencer os sabotadores que querem sabotar ela na dieta, porque na nossa dieta tem sabotadores também. Tudo que nós vamos fazer tem sabotadores na sua dieta, na sua rotina diária, no seu trabalho, na sua vida com sua família, com seus filhos. Em todas as situações eles estão agindo. Gente, é como se fosse quase que automático. É automático, ele está sempre agindo, né? E é inconsciente. Quantas vezes a gente cria uma briga do nada, coisa que não tem nada a ver? Vocês já tiveram briga do nada? Quando você termina, você fala, meu Deus, mas por que essa briga aconteceu mesmo? Por que eu briguei? Já aconteceu com vocês? E aí você vai ver que são pensamentos que você responde sem você pensar. Você começa a agir sem ter consciência de como você está agindo. E aí acontecem situações que te prejudicam, que estão te atrapalhando na sua vida. Os sabotadores, eles agem em todo tempo na nossa vida. Em todo tempo eles estão agindo nos seus relacionamentos com seu filho, com o seu esposo, no seu relacionamento com seus amigos. Quantas vezes você quer dar uma ideia para um amigo seu de alguma coisa que ele está fazendo e você fala, não, essa ideia não tenho coragem de dar, não. Eu fico sem graça. Ele vai achar que é um absurdo. Quantas vezes? Você já ouviu isso, essa vozinha falando isso? E isso é um sabotador criticando as suas ideias, criticando a sua forma de pensar, criticando como você vê as situações. Então é por isso que nós precisamos fortalecer o nosso sábio, para que a gente possa eliminar esses sabotadores, para que a gente possa eliminar esses inimigos invisíveis que estão aqui com essas vozinhas, né? Falando ao contrário daquilo que nós podemos alcançar, ao contrário das bênçãos de Deus para nós. Não é verdade? Então, amanhã, gente, nós vamos ter live com a Cristene Oliveira. Vamos continuar aqui. Seja uma exploradora. O que é ser uma exploradora? Gente, é você explorar as situações, descobrir por que está acontecendo. Você tem uma briga com seu filho, com seu esposo, com uma amiga, mas por que essa briga aconteceu? Qual foi o problema? Começa a explorar situações, começa a ver outros ângulos, começa a achar outras situações. Eu lembro que a última vez que a gente foi pra praia com o Vitinho, nós saímos andando na orla assim e tinha muitos animaizinhos diferentes que ele não tinha visto. Tudo que ele via, ele queria parar e ver. Mamãe, o que é isso? Olha esse cheio. Tinha um ouriço cheio de espinho. Ele ficou encantado. Como que é isso? Eu, não, meu filho, não pode tocar, é cheio de espinho. Ele pode te machucar. Quando a gente é criança, a gente está sempre explorando, querendo conhecer coisas novas, querendo aprender coisas novas. E quando a gente cresce, está nessa fase adulta, você para de explorar. Você para de olhar as coisas de outro ângulo. Você já sabe que isso aqui é papel, ou você já sabe que isso aqui é uma caneta. Pronto. Pra você tá bom já, você já sabe isso.
Mas às vezes essa caneta pode ser uma caneta diferente, com uma cor nova, com algo diferente dentro dela e você não explorou, porque você fala, isso aí é uma caneta. Porque você já tem pensamentos preconcebidos, você tem preconceitos. Então a gente deixa de explorar as situações, deixa de ver coisas novas, de ver situações novas, quando a gente para de explorar e começa a ter pré-julgamentos. E nós somos muito cheios de pré-julgamentos. Por quê? Porque nós temos crenças, nós já vivemos uma vida, temos conhecimento de muita coisa. E aí você começa a andar só de acordo com o conhecimento que você já tem. E deixa de conhecer, de ver coisas novas. E deixa de abrir a visão para explorar o mundo de forma diferente. E esse é o meu convite para você hoje. Vamos começar a explorar as situações, as circunstâncias, aquilo que acontece na sua vida. Olhe de um olhar diferente, para que você possa entender por que está acontecendo isso, qual o motivo, como eu posso agir aqui nessa situação. Explore. Vou te dar um exemplo. Que já aconteceu comigo. Sabe quando seu filho faz alguma coisa na escola, a professora te conta, e você, antes de perguntar para ele por que ele fez isso, o que aconteceu, você começa a brigar? E aí você briga. Quando termina que você vai descobrir por que ele fez aquilo, você fala assim, nossa, ele fez por uma razão. Por que eu não perguntei isso antes? Tadinho do meu filho, agora eu já briguei tudo que eu tinha para brigar. Agora eu já despejei toda a minha raiva dele antes de saber os motivos. Antes de saber a situação, por que ele agiu daquela forma. Já aconteceu com vocês isso, gente? Me conta se já aconteceu com alguém de vocês isso, que você despeja a situação assim, briga, quando você vai ver um motivo razoável e que você falava assim, meu Deus, não precisava dessa briga toda? Eu não precisava ter agido dessa forma? E aí você fica até assim, sem graça. Não é verdade? Não é verdade? Já aconteceu comigo, né? Antes de saber a situação, antes de explorar a situação, eu já estava derramando e brigando. Hoje eu já penso diferente, eu paro, respiro e falo, tá, o que foi que aconteceu? Por que aconteceu dessa forma? Qual foi o motivo? Não é verdade? Quando a gente entende que a gente precisa respirar, parar, que existe outras situações, que pode ser que tenha uma justificativa razoável para aquela situação ter acontecido. E aí você começa a agir diferente. Já aconteceu, gente, com vocês? Me conta se já aconteceu com vocês isso. O exercício que eu quero passar para você hoje. Eu tô passando um exercício para cada um dos seus sábios para você fortalecer eles. Vocês estão percebendo? O exercício que eu vou passar para você hoje é para que você comece a explorar as situações. Comece a ter esse olhar de exploradora. Seja uma exploradora. Investigue. Por que aconteceu isso? Por que está acontecendo isso? Qual é o motivo? Comece a fazer perguntas. Explore as situações. Combinado, meninas? Então, nosso primeiro poder do sábio é empatia. O nosso segundo poder do sábio é seja uma exploradora. Explore a situação que você está vivendo. Gente, eu quero saber se vocês estão entendendo. Todo mundo está entendendo? Combinado? Seja uma exploradora. Quem vai ser uma exploradora a partir de hoje? Vai contar 3 minutos antes de explodir. Vai contar 10 segundos antes de derramar sua raiva nas situações. Vai explorar, buscar situações, buscar descobrir o motivo daquela situação para que você possa entender melhor. Combinado? Então,
o terceiro, nós vamos pro terceiro agora, o terceiro poder do nosso sábio. O terceiro poder do nosso sábio é que o sábio, a pessoa sábia, a pessoa que fortalece o sábio, ela é inovadora. Seja inovadora. Você precisa inovar, olhar, fazer diferente, pensar em situações novas. Pensar em situações novas. Ali é explorar para você descobrir, e agora aqui você vai procurar descobrir novas formas de resolver os seus problemas. Quantos problemas a gente tem? Gente, esse de inovação, eu aprendi muito isso. Sabe por quê? Porque eu era uma pessoa que a pessoa chegava com um problema pra mim, eu falava assim, não tem jeito não, isso aí, não. Eu já falava não. Antes de entender direito como que a pessoa queria, eu já falava não tem jeito. E eu aprendi que a gente precisava entender, achar novas soluções. Gente, um advogado, eu aprendi isso no direito. Um advogado, a função principal dele é achar novas soluções para cada caso concreto. Sabe por quê? Porque cada caso concreto tem uma solução que pode ser diferente para o seu cliente, para a pessoa que você está atendendo. Então, você não fala não de primeira. Você não fala não logo. Vou dar um exemplo para você entender. Quando uma pessoa chega para você e fala assim, olha, eu tô precisando hoje, eu tô precisando até sexta-feira de R$3.000. O que você fala? Você fala, não tem jeito não, eu não tenho como. Não tenho esse dinheiro, não tem jeito, não tenho. Não é? A primeira resposta sua não é essa? Se a partir de hoje, diante de uma situação, em vez de você falar não de cara, você falar assim, sim, e começar a pensar novas possibilidades para resolver o problema, com relação a esses R$3.000, se você falar assim, sim, e se você começasse a fazer hambúrguer para vender tantos hambúrguer por dia, talvez você consiga R$3.000 até sexta-feira. Isso é uma ideia. Começa a deixar as ideias fluírem na sua mente. E aí você começa a anotar as ideias que você tem para resolver aquele problema que às vezes está difícil para você. E aí vai anotando as ideias. Quando você vê, vai sair alguma ideia que vai resolver o seu problema. Vai sair alguma ideia que pode ser que resolva. Mas sabe por que a gente não deixa as ideias fluir? Porque quando começa uma ideia, quando você fala assim, talvez se a gente puder fazer uns hambúrgueres, você fala que isso daí não funciona não, é difícil vender. Como que nós vamos vender isso? Você começa a criticar suas ideias. Você começa a colocar empecilhos para que aquilo não aconteça. Você começa a criticar as coisas as ideias que vêm na sua mente. E aí sabe o que acontece? O seu sabotador começa a ganhar e você para de ter ideias, você para de ter criatividade, você para de inovar e começa a ficar naquela situação do mesmo jeito o tempo todo. Gente, tá fazendo sentido para vocês isso que eu tô falando? Faz sentido? Faz sentido que muitas vezes nós precisamos sair dos parâmetros convencionais para ter novas ideias, pensar diferente, parar de dizer não de cara, começar a ver outras possibilidades, inovar, pensar diferente. Faz sentido isso para você? Quantas vezes nós deixamos de resolver problemas? Quantas vezes nós deixamos de resolver algo, de fazer um negócio, de fazer algo diferente porque a gente fica com medo, porque a gente não acredita que a gente pode conseguir fazer aquilo, porque a gente começa a criticar as ideias que vêm na nossa mente, acha que são todas ideias que não funcionam. Já aconteceu isso com vocês? Faz sentido? Me conta aí se faz sentido para vocês. Então, nós precisamos inovar.
nós precisamos, diante de um problema, diante de uma situação, no seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos, pergunta qual é o modo completamente novo de fazer isso. Qual é um modo completamente novo de fazer isso que eu não fiz ainda, que eu não usei ainda, que eu já fiz diferente, que eu posso fazer diferente? Quantas vezes nós estamos numa situação que nós não sabemos como resolver, mas todos os problemas têm solução, não é verdade? Eu aprendi isso com a minha mãe. Ela sempre fala isso, né, Leonilda Barros? Todo problema tem uma solução. Todo problema tem uma solução. Você já viu o problema de matemática? Pode ser o mais difícil que for. Ele sempre tem uma resposta e uma solução. Então, os nossos problemas também. Comece a pensar diferente. Comece a pensar de um modo novo, completamente novo, completamente diferente do que você faria sempre. Para não dar ouvidos para o crítico falando que ideia mais sem rumo essa sua. Que ideia mais sem fundamento. E aí começa a pensar, pois eu vou para outra ideia. E começa a listar suas ideias e faz disso. E até você achar uma solução que vai ser razoável para aquilo que você está vivendo. Gente, está fazendo sentido? Leonilda Barros diz que faz sentido. Precisamos então inovar. Precisamos inovar. Outra coisa que nós precisamos fazer para que a gente possa fortalecer. Posso contar exemplos? Ó, Leonilda Barros, ela tem muito exemplo disso aqui. Outra coisa que a gente pode fortalecer o nosso sábio, gente, o quarto poder que nós precisamos para a gente fortalecer o nosso sábio, não deixar que os sabotadores estejam tomando de conta da nossa vida, seja uma navegadora. Que é isso, né? Você pode pensar, o que é isso, ser uma navegadora? Seja uma navegadora. Ser uma navegadora é você saber lidar com a escolha entre vários caminhos e alternativas diferentes, com base nos seus princípios, nos seus valores, naquilo que é importante e significativo para você. O que significa isso na prática? Na prática, quantas vezes nós estamos diante de dois caminhos, de duas situações, que nós precisamos escolher alguma coisa, que precisamos direcionar, tomar decisão, e aí a gente fica com medo, a gente não sabe como agir. Como é que você pode agir nesse momento? Como que você pode agir para que você possa estar agindo de acordo com o seu sábio e não de acordo com seus sabotadores? Você precisa entender que nesse momento de tomar uma decisão, de descobrir qual caminho você vai usar, você precisa ser uma navegadora. Você precisa ter uma bússola. O que é a bússola? É aquilo que te orienta para onde você tem que ir. E o que te orienta? O que te orienta? São os seus valores, são os seus princípios, são o propósito de vida, aquilo que é significativo para você. Você sabe quais são os seus valores? Você sabe qual é o propósito, qual é o seu propósito? Porque muitas vezes aparecem caminhos para nós que faz com que a gente saia do nosso propósito, nos tira de onde o propósito de Deus para nós, nos tira de onde a gente nos leva para caminhos errantes, que vão fazer contrário àquilo que a gente quer viver, contrário aos nossos valores, contrário à vontade de Deus para a sua vida. Não é verdade? Não aparecem propostas assim, caminhos assim na nossa vida? Nesse momento, nós precisamos ser navegadora, pegar a nossa bússola e falar para onde os meus valores estão apontando, para onde é o propósito de Deus para minha vida. Eu não quero sair desse caminho, eu não quero sair desse projeto, eu não quero sair dessa direção, eu vou viver nessa direção.
E aí você está fortalecendo o seu sábio, andando de acordo com seus propósitos. Você não está deixando de viver os planos de Deus para a sua vida por causa de alguma proposta boa ou por causa de uma situação que apresentou diante de você. Então nós precisamos nesse momento andar direcionado por essa bússola, por essa palavra, por esse significado, né, que é o propósito de Deus para a sua vida. Então, seja uma navegadora que ande, que navegue o seu barco, que o seu barco possa estar dirigido pela vontade de Deus, pelos planos de Deus para a sua vida, pelos propósitos, pelos seus valores e pelos seus princípios. Não ande pelos princípios do mundo, pelos valores das pessoas ao seu redor. Quantas vezes as pessoas querem influenciar os valores dela, né, para nossa vida? Quantas vezes as pessoas falam, não, isso aqui é muito melhor para você, e nós deixamos de seguir os nossos valores para fazer o que as pessoas pensam ou olham ao nosso redor. Quantas vezes nós queremos agradar? Eu falo que esse daqui é muito prestativo. O prestativo quer agradar e deixa de viver a vontade de Deus. Deixa de viver os projetos de Deus para agradar as pessoas ao seu redor. Que você não possa ser essa pessoa, mas que você possa fortalecer hoje o seu sábio, para que você possa andar com essa bússola direcionada o tempo todo, né, para aquilo que é plano de Deus para a sua vida. Para aquilo que é o propósito, para aquilo que são seus valores e os seus princípios. Combinado, gente? Combinado? Combinado. Então, nossos poderes, empatia, seja exploradora, navegue. Gente, tem o 3, qual que é o 3? Que eu já me perdi bem aqui. O 3 é em 9. Então vamos de novo, ó, que até eu tô me perdendo já, viu? Por isso que eu falei que você tem que escrever. Tenha empatia, seja uma exploradora, seja uma inovadora, inove, busque soluções novas para os seus problemas e seja uma navegadora, navegue de acordo com a sua bússola, a bússola que é os seus valores, seus propósitos e o propósito de Deus para a sua vida. Combinado, gente? Vocês entenderam? E o próximo é ative. O que é isso? Ative. Gente, sejam bem-vindas, meninas que estão entrando agora, sejam muito bem-vindas. Simone, um beijo, Simone. Eusivânia, um beijo, Eusivânia. Saudade de vocês, gente. Gente, ative. O que é ative? Ativar é você começar a agir de forma pura, sem ser influenciada pelos seus sabotadores. Ative o seu sábio. Comece a agir de acordo com aquilo que o seu sábio está direcionando você. Não deixa você ser levada pelos seus sabotadores. Então comece a agir, comece a ativar o seu sábio, para que os sabotadores sejam eliminados da sua vida. E ativar você precisa desse poder de ativação. Vou ler para você o que eu escrevi aqui, porque é muito forte isso. Você precisa dos poderes de ativação do sábio, quando fica claro que rumo de ações você deseja tomar. Esse poder permite que você se coloque em ação, sem procrastinação, sem distração e nem interferência dos sabotadores na sua vida. Gente, é isso, é você agir,
mas sem deixar a procrastinação tomar conta de você, sem deixar a distração tomar conta de você, sem deixar o vitimismo tomar conta de você. Agir de forma eficiente, agindo de acordo com o seu sábio. Vocês estão entendendo, gente? Tá fazendo sentido para vocês isso? Tá fazendo sentido? Olha, tem uma palavra aqui que eu escrevi. Ah, tá aqui, ó. Que eu quero ler para você porque é muito, muito, muito importante. Olha o que diz aqui, ó. No modo de empatia do sábio, seus sentimentos incluirão compaixão, empatia e perdão. É um resumo, tá? Para você entender. Um resumo. No modo de exploração, incluirão curiosidade, reverência e assombro. No modo de inovação, você sentiria as grandes alegrias da criatividade. Gente, é tão bom quando você acredita nas suas ideias, começa a ter ideias novas e diferentes, você se sente uma pessoa mais alegre e feliz. Então, tudo isso aqui é para que a gente possa entender como viver melhor, como ter inteligência emocional para a gente superar as adversidades, os problemas, as dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia. E olha aqui, o modo de navegação, eu tô falando de cada um, o que ele vai trazer para você? O modo de navegação, você se sentirá com os pés no chão e centrado em seus valores mais profundos, seus significados e seus propósitos. O modo de ativação, você sentirá o poder silencioso, a resolução e a satisfação de tomar uma ação pura, sem o drama e a interferência dos seus sabotadores. Gente, significa que nós precisamos fortalecer o nosso sábio com a empatia, com essa exploração, inovando, navegando de acordo com os nossos valores e ativando o nosso sábio, para que a gente possa ter essa vida, né? Saber ter reações muito melhores na nossa vida, porque as nossas ações podem ser baseadas nisso aqui, mas eu quero ver se você realmente tem inteligência emocional, com as suas reações. Como que você está reagindo com aquilo que acontece com você? Você está reagindo dessa forma? Com empatia? Porque as nossas ações a gente planeja. A gente pode planejar e fazer bonito. Mas diante dos problemas, qual é a sua reação? Você está reagindo com empatia, explorando as situações, inovando na sua forma de resolver os problemas, navegando de acordo com seus valores e com seus princípios, né? E ativando o sábio para que ele possa tomar decisões coerentes e melhores. Como que está a sua vida? Me conta. Eu quero saber as suas reações, se estão sendo nessa direção. E por último, eu quero dar mais dois poderes que eu acho fundamental, para que você possa ativar o seu sábio, fortalecer o seu sábio e entender muito melhor a sua vida. O primeiro não, né? Porque eu já falei 5, o sexto agora tenha atenção plena. Gente, o que é isso? O que é ter atenção plena? Eu vou te perguntar uma coisa, você vai me responder com sinceridade. Hoje, na hora que você escovou os dentes, você estava pensando como é que a escova estava passando nos seus dentes? Você sentiu a escova passando nos seus dentes? Ou você estava pensando em muitas outras coisas? Ou você fez de forma automática que nem viu como foi que aconteceu a sua escovação? Quando você tomou banho, você sentiu a água caindo no seu corpo de forma, né, sentindo aquilo ali, vivendo aquele momento?
Ou a água, você tomou banho, você estava pensando em outras coisas, nos problemas que tinha a resolver, nas soluções, em tantas outras coisas, menos no banho que você estava tomando. Gente, eu vou contar uma história para vocês. O meu filho teve uma época que ele mudou de escola. E eu fui buscar ele na escola dele antiga umas 5 vezes. Sabe por quê? Porque eu entrava no carro e eu ia no automático. Eu estava no automático. Eu não estava pensando qual é o caminho que eu tinha. Quando eu chegava na frente da escola, eu falava assim, meu Deus, não é aqui não. Ele mudou de escola. E eu tô na escola errada. Eu vou te contar uma pior. Um dia, o Vitor, o meu menor, o meu filho menor, ele tava no segundo ano dele na escola, ou foi no primeiro. Ele não foi pra escola nesse dia por causa de alguma coisa, acho que ele não tava sentindo bem, eu não deixei ele ir. Só que na hora de buscar, eu saí do meu trabalho e fui buscar ele na escola. Quando eu cheguei lá, eu falei, cadê o Vitor? Por que o Vitor não tá aqui? Aí a professora olhou pra mim e falou, cadê o Vitor? Ele não veio pra escola hoje. Aí eu, como assim? Aí ela falou assim, ele não veio, Wesley. Eu, meu Deus, é mesmo? Gente, vocês acreditam nisso? Vocês acreditam? Sabe o que eu quero dizer pra você? É que nós vivemos muitas vezes no automático, sem a gente viver o momento presente, sem a gente perceber o que está acontecendo, andando no automático, indo trabalhar, fazendo muitas coisas no automático. E quando você está assim, sabe quem está comandando o seu cérebro? Não é o sábio que está comandando, é o seu cérebro sobrevivente, sabotadores. E aí, sabe o que acontece? Você age sem noção, sem saber o que você está fazendo, você começa a agir no automático. E hoje eu tenho um exercício para você, um exercício importantíssimo. Quando você sair dessa live, que você for fazer qualquer coisa, você for escovar os dentes para dormir, escove os dentes sentindo as cerdas passando no seu dente. Sente o cheiro da pasta, do creme dental. Sente o creme dental trabalhando ali, sabe? Fazendo diferente. Sente isso, para. E coloca a sua atenção nesse momento. Tira os pensamentos e coloca a sua atenção nesse momento. Sabe o que é isso? Isso é um exercício para você focar no seu momento presente, para você ter atenção plena naquilo que precisa ter atenção, para que você possa fortalecer o seu sábio e parar de andar no automático. Quando você começa a fortalecer o seu sábio, parar de andar no automático, você deixa de dar respostas automáticas, você deixa de responder às pessoas de forma automática, do jeito que elas falam com você. A pessoa fala grosseiro, você fala grosseiro também. A pessoa grita com você, você grita também. E a gente começa a ter consciência de como estão as nossas atitudes. Sabe, você vai comer, sinta o gosto da comida. Deixa o celular de lado, pare um pouco, pare tudo. Que seja aquele momento, um momento de realmente que você esteja presente ali. Sinta o gosto daquela comida, sinta o mastigar. Eu queria até trazer, esqueci de trazer aqui uma uva passa. Sabe quando você pega a uva passa, coloca na boca e começa a sentir aquelas rugazinhas que elas têm? Sabe? Começa a sentir isso hoje. Faz isso hoje, faz esse exercício para você ver a diferença. Comece a exercitar o seu cérebro para você ter atenção naquilo que você esteja fazendo, para você tirar as distrações, e isso vai fortalecer o seu sábio. Você vai saber como lidar em cada situação. Quando chegar a situação desafiadora para você, você vai falar assim, essa situação aqui eu tenho que agir com empatia. Quando chegar uma outra situação que você precisa escolher um caminho, você vai falar assim, essa aqui eu preciso
agir de acordo com a minha bússola. Eu preciso navegar de acordo com a minha bússola, que são os meus princípios, meus valores. E você deixa de cair nas tentações, deixa de cair nas situações que aparecem para tirar você, deixar você com problemas, situações desafiadoras, que você não sabe como agir. Você vai saber que você precisa agir de uma forma nova. Deixa as ideias fluir, comece a pensar dessa forma. Isso você está fortalecendo o seu cérebro, o seu sábio, para agir com sabedoria em todas as situações. Gente, essa aula aqui é uma aula de uma pós-graduação. Tô avisando para vocês, é uma aula de uma pós-graduação. E eu vou falar por último, a última situação. O sétimo. Seja uma pessoa grata. Seja grata. A gratidão elimina o vitimismo lá do sabotador vítima. Ela tira aquela crítica do crítico o tempo todo querendo te criticar. Você começa a ser grato pelos seus pensamentos, começa a ser grato pelas suas ideias, começa a ser grato pela sua inteligência, começa a ser grato por todas as situações, porque você vai agir de forma diferente. Você vai agir de forma diferente. Todas as vezes que a gente age de forma impensada, a gente erra. A gente faz coisas que a gente não gostaria. Quantos de vocês aqui, gente, me fala se já fez alguma coisa que não gostaria? Porque sabe aqueles 5 minutos de bobeira? Você já falou isso? Aqueles 5 minutos de bobeira e eu caí, fiz coisa errada, fiz besteira. Não é verdade? A gente faz. E aí, quando você começa a entender isso, a agir, a ter consciência, você para de agir de acordo com esses 5 minutos de bobeira e começa a ter inteligência em toda a sua forma de agir. Combinado, meninas? Combinado? Vocês entenderam? Entenderam a aula de hoje? É uma aula de pós-graduação, essa aula de tão aprofundada que foi, os aprendizados práticos para você colocar no seu dia a dia, que tem como você lembrar, tem como você agir. Hoje, já começa hoje, a fortalecer todas as vezes que você for escovar os dentes, lembra de mim, e escova os dentes sentindo aquilo ali. Todas as vezes que você for almoçar, sabe, lembra, Esli falou que é para eu pensar aqui, olhar para essa comida e sentir o gosto e pensar nisso e viver esse momento. Combinado? Quem vai fazer isso hoje, começar hoje, fortalecendo o seu cérebro, fortalecendo o seu modo sábio? Coloca aqui pra mim. Eu vou começar hoje. Eu vou começar hoje. Olha, com toda sinceridade, esse aprendizado é um aprendizado de uma aula de pós-graduação. É uma aula uma aula caríssima. E eu tô aqui te fornecendo todo esse conteúdo de graça porque eu quero ver você sendo transformada, pensando diferente, crescendo na sua vida, sabendo agir diante das situações, tendo inteligência emocional, sabedoria para agir em todas as situações da sua vida. Quando você tem sabedoria, tudo na sua vida é diferente. Você sabe agir diferente, você sabe agir nos seus relacionamentos, você começa a ter empatia diante das situações, você busca situações novas para resolver os problemas. Então, eu quero muito que você entenda isso, que você aplique isso na sua vida diária, para que você possa vencer e crescer e ser uma mulher cada dia mais admirável, que esse é o nosso objetivo aqui, que sejamos todas um exército de mulheres admiráveis, um exército de mulheres que possa sair do automático e andar, ter uma vida consciente, uma vida planejada, uma vida abençoada, vitoriosa em todas as situações. Gente, então é isso, muito, 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 muito feliz, muito grata. Quem vai começar hoje, me responde aí, eu vou começar hoje esse processo de ter atenção plena
no presente, atenção plena naquilo que eu estou fazendo, para que eu possa ser mais produtiva. Você vai ser mais produtiva, você vai ser mais, sabe? Eu falo muito que muitas vezes a gente não consegue se desligar, né? E eu chamo meus pensamentos pro aqui e o agora. Respira, respira fundo e chama os seus pensamentos, fala: olha, pensamento, vem pra cá, eu quero você aqui agora. Olha aqui para essa comida maravilhosa que eu estou comendo. Deixa eu sentir isso. Comece a agir de acordo como uma mulher sábia, que não é guiada pelos seus sabotadores, mas é guiada pela sabedoria. Que uma mulher que... Isso mesmo, olha, Leonilda Barros, Marta, vou começar hoje. Gente, muito, muito, muito grata pela presença de vocês, muito feliz. Aplique esse conteúdo na sua vida, aplique esses ensinamentos, porque são os ensinamentos que podem mudar a sua forma de agir. A sua forma de agir no seu dia a dia, a sua forma de agir na sua vida, e você vai ter resultados. Depois eu quero saber os seus resultados de excelência. Combinado? Muito feliz, muito grata, muito que Deus abençoe cada um de vocês que estava aqui hoje comigo. Um beijo no seu coração, um dia lindo, uma noite linda e abençoada para você. E amanhã nós temos live novamente com a minha amiga Cristênia sobre emagrecimento. Nós vamos falar sobre emagrecimento, o processo de emagrecimento da Cris. Nós vamos aprender com ela. Se você quer emagrecer, se você quer aprender algo sobre isso, amanhã esteja aqui conosco, tá bom? Um beijo no seu coração, boa noite, fica com Deus.